Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a uma dica fantástica do Power BI sobre performance nas consultas. Como que você pode verificar quanto tempo está demorando uma consulta? Esta é uma funcionalidade que está disponível a partir do update do Power BI Desktop do mês de maio de 2019. Então vamos lá. Eu tenho aqui um formulário onde nós temos vários objetos. Tem um gráfico, quando você seleciona o respectivo dia aqui nesse gráfico, ele já resume os dados. Se eu selecionar computador, que é a minha categoria, ele já me dá lá em cima no faturamento, a quantidade, clientes e assim por diante. Então vamos tirar todos os filtros aqui. O que eu tenho que fazer? Primeiro instalar a versão do Power BI Desktop de maio e depois você tem aqui no painelzinho chamado exibição, você tem o tal do Performance Analyzer. Essa opção permite você fazer o seguinte: quando você seleciona, ele abre este painel, ó, Performance Analyzer. E aqui você tem a opção chamada Iniciar Gravação. E aí ele começa a escutar o que está acontecendo. Então vamos lá, iniciei a gravação, eu vou dar um atualizar visuais. O que ele fez? Ele já identificou que há esses objetos no meu formulário. Eu tenho uma matriz, uma tabela, um cartão e um faturamento diário. O que é isso aí? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a matriz é este objeto aqui embaixo, ó. Quanto tempo está demorando a matriz? Aqui, se você visualizar os detalhes, teremos essa matriz está demorando 310 milissegundos, a consulta do DAX 29, exibição do visual, que é o tempo de renderização, outros objetos 179. Muito bem. Se eu selecionar a tabelinha, a mesma coisa, 554 milissegundos. E o meu cartãozinho? E aqui o faturamento? Então, quer dizer, você tem aqui as informações. Vamos entender o seguinte, eu vou dar um limpar. Quando eu clicar numa determinada opção aqui, vou clicar num dia, ó, faturamento diário, pronto. O que ele fez? Ele foi acionado e quais consultas que ele teve que refazer, né? Ele refez somente a matriz, tabela e o cartão. E aqui estão os tempos respectivamente. Quando você faz isso, eu quero ver, tá, mas o que ele gerou? Porque aqui tem a consulta DAX, tem aqui a exibição visual, mas olha só, aqui você tem uma opção chamada copiar consulta. Eu vou clicar nela. Vou abrir, por exemplo, aqui o Notepad, só para a gente dar uma olhadinha. Vou dar um Ctrl V. Esse é o código que ele gerou para justamente fazer a consulta, tá vendo? Ele tem aqui, ó, um DAX Query, ele tem as variáveis, ó, ele criou uma variável, né? Aqui ele tem uma função que vai pegar um dia que eu selecionei, que é o Friday, que é a sexta-feira, deste local aqui, que este é o nome da minha tabela e este é o nome do meu campo. E aí ele descreveu como que ele faz. Então isso aqui é legal também para você aprender a trabalhar com DAX. Ele fez um Summarize Column e aqui ele simplesmente pegou, fez um subtotal deste campo da categoria, porque ele queria saber quanto que foi o faturamento diário por categoria, né? E assim por diante. Então, vale a pena você dar uma olhada no que ele gerou, porque é interessante para aprender também, né? Você tem aqui o tal do Order By, ó, qual é a classificação que ele utilizou, né? Se ele utiliza campos calculados ou não. Quer ver? Vamos voltar aqui na consulta, ó. Se a gente pegar esse cartão aqui, ó, vou dar clicar no copiar consulta, e aqui eu vou dar um Ctrl V. Olha o que ele fez, ó. O cartãozinho, ele está só escolhendo aqui o nome do dia, que ele vai filtrar, né? E dar um Summarize Column nesse cabeçalho. Pera aí, quem que é esse cabeçalho aqui? Esse cabeçalho, ele é uma medida, tá? Ele é uma medida chamada cabeçalho. Essa medida, vou mostrar para vocês aqui, ó. A medida cabeçalho, ela está aqui, ó. Ela é uma fórmula que eu criei para que possamos verificar se tem algo selecionado ou não. Se tiver algo selecionado, que no caso o algo selecionado é a categoria, né? Ele pega a primeira categoria e monta uma expressão. Caso contrário, ele pega uma expressão default que eu já defini na variável aqui em cima, que na verdade, no final das contas, ele vai fazer este efeito aqui, ó. Eu vou zerar aqui o visual, ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Se eu selecionar uma categoria, ele me põe um texto lá em cima. Se eu selecionar o dia da semana, ele me põe outro texto lá em cima. Então, se eu selecionar a categoria, ele me dá aqui os dados de quanto que foi vendido do faturamento, da quantidade e a quantidade de clientes.
Então esse é um DAX. Perfeito. Até aí, tranquilo. Vamos limpar isso aqui e vamos ver essa tabelinha aqui. Ó. A tabela, bom, se eu clicar aqui num determinado mês da tabela, o que, que ele fez? Ele gerou uma consulta DAX, mas olha só, copiar consulta, né? Ele não tem aqui um tempo da consulta realizada, perdão, não tem a consulta DAX porque não houve um filtro em cima da tabela, né? Ele tem aqui a da matriz, tem do cartão e tem desse faturamento diário. Vale dizer para vocês o seguinte, quando você tem um campo calculado, como eu tenho aqui, aqui em dados, ó, eu tenho nessa tabela uma coluna calculada que eu chamei de faturamento, que ela nada mais é do que esta fórmula, quantidade vezes preço. Isso aí eu estou usando aonde? Estou usando em vários locais, como por exemplo, aqui no próprio gráfico, né? Então, como eu estou usando no gráfico, quando eu for visualizar o que, que ele gerou, então esse gráfico aqui chama faturamento diário. Vamos olhar o que, que ele fez aqui no faturamento diário, ó. Eu vou clicar aqui no maisinho para abrir a consulta que ele fez. Faturamento diário está aqui, ó. Copiar, vamos lá aqui no Notepad, Ctrl A e Ctrl V, e aí você vai ver tudo que ele fez, tá? Porque na verdade ele vai acabar filtrando por um determinado ano e mês, né? Dessa respectiva tabela, ele pega o ano, pega o mês, dá uma sumarizada nos dados, né? Ou seja, eu estou usando o nome do dia, dia da semana. Olha aqui, ó, o sum faturamento, ele está utilizando a fórmula, que é o calculate do sum, desse dado faturamento. Esse campo faturamento é exatamente aquela fórmula que eu mostrei. Então, gente, aqui para você saber em milissegundos quanto tempo está demorando ou não para você fazer as consultas, agora com o Performance Analyzer.